Bem-vinda, Margarida, tudo bem? Mas que alegria e que saudade. Tem um tempão que eu não estou aqui com você, É Adriana. verdade, Margarida. Faz tempo mesmo, hein? Nós estamos trabalhando, gente, cada qual para o seu lado. Nós somos uma boa democracia. Fiquei muito feliz agora de ouvir essa fala do Ciro Gomes, né? Cid Gomes, o irmão dele. Né? Fernando Henrique, os economistas do Real. Outro dia, em Belo Horizonte, nós fizemos uma grande reunião de A a Z, com todos os novos aliados, inclusive, que são fundamentais para a gente consolidar essa vitória, né? Então, eu estou muito esperançosa, muito confiante que nós vamos realmente, no dia 2, por fim a essa barbaridade que vem, infelizmente, prevalecendo no Brasil, né? E aí, Juiz de Fora, você ganhou a eleição por Lula, né? Olha, aqui nós só temos a celebrar. Nós ganhamos a eleição 52-48. Se dependesse de Juiz de Fora, já nós estávamos todos pensando no próximo governo. Na nossa região, a região da Mata Mineira, foi mais bonito ainda, 56-36. E o estado de Minas, todos, 48-45. Com Minas Gerais é a grande amostra do Brasil, né? Porque você tem tantas Minas, você tem a Minas Paulista, a Minas Goiana, a Minas Baiana, nós que somos a Minas Carioca, inclusive a Minas Mineira mesmo, né? Então, o resultado de Minas Gerais ele é muito precioso pelo que ele indica de uma tendência nacional que vai naturalmente se confirmar. E eu acho que é por causa disso também que o Estado virou o grande campo de batalha das forças do mal nesse momento. Enfim, o tipo de ação que o governador Romeu Zema, vitorioso na disputa do dia 2, né? Infelizmente, é uma intervenção muito violenta, sabe? Ele está chamando os prefeitos das pequenas cidades, na minha região. Tirando Juiz de Fora, quase todas as cidades são cidades muito pequenas, tem cidades de 2.500, 3.000 eleitores, cidades que, portanto, dependem demais, as prefeituras, do governo estadual. Então, o que ele está fazendo? Uma ação sobre esses prefeitos, forçando-os, inclusive, a se pronunciarem. E por que isso é relevante? Porque são cidades com muito pobres, com condições muito frágeis de desenvolvimento econômico. Então, grande parte da população acaba sendo empregada pela prefeitura. E aí, esse posicionamento dos prefeitos, que a gente vem denunciando e, na medida do possível, tentando, pelo menos, neutralizar, é um posicionamento perigoso. É coisa curiosa, porque as prefeituras dependem do Estado, mas as populações dependem do governo federal. Nessas pequenas cidades aqui da Zona da Mata, grande parte da riqueza das pessoas resultam de transferências do governo federal. Antigamente, o Bolsa Família, né? Previdência Social, LOAS. Então, a renda das pessoas é uma renda repassada pelo governo federal. E isso é uma grande... nos causa muita preocupação. Você vê que está aí, depois da eleição parlamentar, a maldade do Guedes recolocou, e do Lira, né? Recolocou em pauta a PEC 32 da reforma administrativa, que arrebenta. Só deixa eu subir aqui para a nossa canoa, para conversar junto com a gente. O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, aí você continua. Só quero subir. Ei, Juliano, saudades também, Juliano. Tudo bom, querida? Agora que você virou nossa principal liderança aí do sul de Minas, prefeita de Juiz de Fora, não te encontro mais lá na Câmara. Pois eu saudades. Eu estou aqui, inclusive, com um companheiro seu de time de futebol, o Ronaldo, que é o meu chefe de gabinete, que está te mandando um abraço. Meu grande irmão, Ronaldo. Desculpa, eu te interrompi, Margarida. Você estava falando, mas é que o Juliano estava ali. Não, o que eu estava falando é que com esses riscos postos, por exemplo, essa assim chamada reforma administrativa, você acaba atingindo a renda das pequenas cidades. Porque você tem uma quantidade de gente ali que é funcionário público, ou municipal, ou estadual, ou federal. Como a PEC 32, entre outras coisas, quebra a paridade, então você está
atingindo no coração a condição de sobrevivência dessas pessoas. Eu acho que isso tem que ser dito publicamente, porque vai chegar lá na ponta, que é onde está o voto, né? Muito bem. Eu estava aqui, antes de vocês chegarem, falando sobre essa coisa do mapa do voto, né? Mas antes de entrar nisso, Juliana, eu queria aproveitar a fala da Margarida para fazer mais uma pergunta para ela, porque tem aí um mito, né? Pelo menos se disse muito que o principal partido de Minas Gerais é o Palácio da Liberdade, que ele tem, porque Minas é um estado com muitas prefeituras pequenas, como a Margarida explicou, e onde os prefeitos precisam muito do governador. Aí, assim, se o Zema fizer um movimento de fato de ir para cima, ele pode mudar apoios, pode mudar voto. Eu escrevi um artigo, Margarida, e queria checar isso contigo. Não faz lógica o Zema fazer esse movimento, porque ele vai virar um Carlos Lacerda, né? Tipo, o Bolsonaro vai fazer dele bagaço da laranja. Claro. Pois, na minha opinião. Eu concordo inteiramente. Concordo inteiramente com você. De uma forma ou de outra, ele está arrebentado. O estado de Minas é um estado que vem de uma profunda crise fiscal, orçamentária, que não foi abordada no governo Zema. O governo Zema teve duas condições que o viabilizaram. Uma, contraditoriamente, foi a pandemia. Porque aí você tem a PEC da emergência e você tem uma transferência mais forte de recursos para a área da saúde. Então, ele teve as mãos mais livres para fazer a gestão. E a outra coisa são os crimes da Vale, que levaram a que o Estado de Minas se apoderasse de um acervo vultoso de recursos, no caso de Brumadinho. Então, ele conseguiu fazer uma série de gracinhas, mas a situação fiscal continua, infelizmente, a mesma. E com uma grave dependência do governo federal. Então, a coisa toda que ele promete que ele vai fazer implica em liquidar o aparelho estatal, vender a CEMIG, vender a Copasa, para que ele possa fazer caixa e aí sustentar as políticas do Estado, e isso certamente é muito, muito preocupante. Eu concordo inteiramente com você, Romário. Eu acho que ele está fazendo um gesto de muito risco político e colocando, além de colocar a si mesmo em risco, ele coloca em risco o Estado de Minas Gerais. Juliana, eu queria até te colocar nessa conversa sobre Minas, mas também pautar São Paulo. Ontem teve debate do Haddad aqui, né? Eu até fiz um editorial hoje dizendo: Haddad, gol de barriga também vale. Eu acho que ele foi muito bem, tudo bem, mas eu não sei se ele consegue, com essa, né, educação toda, virar voto e derrotar o representante do Bolsonaro aqui. Achei que talvez ele pudesse ter ido mais na garganta do filhote do Bolsonaro. Acho que ele foi bem, viu? Acho que ele foi bem também. A gente conhece, né, o Fernando Haddad, sabe que ele é um cara muito, muito gentil, muito cordato, né? Então, eu acho que ele foi já no limite das suas, digamos assim, das suas possibilidades, né? Mas eu acho que o mais importante, foi que ele conseguiu colar aquelas mensagens principais. Num debate, você sabe que é isso, quer dizer, você não consegue realmente desenvolver muitas ideias, aprofundar, embora esse formato eu achei bem interessante, né? Que é um formato que você pode desenvolver um pouco mais, né? Administrar o próprio tempo. Mas eu acho que ele conseguiu colar algumas marcas que eram muito importantes, né? Primeiro, a marca de competência, que durante todo o primeiro turno o Tarcísio trabalhou bem em torno de si mesmo. Eu acho que o Haddad, que é um cara super competente, deixou isso um pouco de lado, como se fosse uma questão de segunda importância, e não é, né? Não é. Então, eu acho que ele conseguiu retomar essa marca de um cara que é bom gestor, que é bom de governo, etc. Inclusive, fazendo frente
a fake news de que ele é detestado aqui na capital, que não é verdade, ele ganhou a eleição na capital, inclusive, né? Acho que a segunda coisa é essa marca de que o Tarcísio é um produto do marketing político, de que ele não conhece São Paulo, e ele nos ajudou mais uma vez, errou o nome do bairro. Aliás, o bairro que eu estou aqui, Campos Elíseos, o nome do bairro, ele treina muito bem, mas na hora de entregar, nem sempre entrega tudo aquilo que o treino trouxe para ele. Então, acho também que essa marca de que ele é um produto, de que ele não é original, não é um paulista raiz, um paulista original, isso faz diferença também na disputa de votos que nós estamos fazendo nesse momento, né, que não é com o eleitor progressista, nós estamos disputando um eleitor médio, classe E, D, até C, né, que pode ainda voltar para o nosso lado. E acho que teve uma dose de nacionalização que foi uma boa dose. Porque o que podia acontecer? Podia ser um debate só sobre Lula e Bolsonaro. Mas o Haddad conseguiu trazer o debate nacional de modo a colocar o Tarcísio na seguinte situação. Por um lado, tem que responder por tudo aquilo que o Bolsonaro representa, pela incompetência no combate à pandemia, pela corrupção, pelo orçamento secreto. Ele teve que explicar muito sobre isso, o Tarcísio, né? Ao mesmo tempo em que o Haddad, sabendo que não está disputando os votos do Bolsonaro, os votos do bolsonarismo, né, que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, ao mesmo tempo se associa com o Lula, que em termos quantitativos, teve mais votos que o Haddad aqui em São Paulo. Então, eu acho que foi bem, do ponto de vista assim, das escolhas táticas para o debate, colar mensagens muito fortes no adversário, demonstrar capacidade de governar, capacidade de fazer frente a essa imagem do Tarcísio, de que era um bom gestor, e atacar o Bolsonaro e colar o Tarcísio naquilo que tem de pior no Bolsonaro, e eu acho que o Haddad foi muito bem no debate, viu? Beleza aí. Olha só, Margarida, então assim, tem aqui até os grupos, está todo mundo debatendo, vai ter virada em Minas, porque foi 500 mil votos de frente para o Lula. Eu tô aqui nem vocês, eu tô assim, né? Tô nos grupos, até escrever agora. Nem pensar. Que vai ter virada em Minas. Agora sim, essa coisa dos prefeitos pode funcionar ou pode funcionar também ao contrário? Porque às vezes aquela coisa, né? O prefeito fala, mas ele fala, eu vou ficar só na mão desse cara, já tá me chantageando agora. Pelo menos depois lá eu tenho o Lula, né? Eu posso. Não, Ninguém é bobo, não, né, Margarida? É esse o ponto, porque inclusive o prefeito, daqui a 2 anos, ele está na urna de novo, não é verdade? Nesse momento, ele assumiu uma posição muito violenta pró-Zema, nesses pequenos municípios, é um grande risco eleitoral, porque o povão votou, foi no Lula. Então, eles estão indo contra o eleitor. Quer dizer, pode ir, mas com método. Não pode ser uma coisa assim, desenfreada, porque, afinal de contas, o bumerangue pode acabar te decapitando, né? Então, eu acho que esse movimento também ele tem limites. Nós mesmos estamos trabalhando com os prefeitos, né, para dizer a eles, olha, fica mais na sua, não se coloque tanto, porque, afinal de contas, você pode também pagar um preço alto, até eleitoralmente, se você toma uma posição tão exacerbada. E esse é um dado. Nessas pequenas cidades, por exemplo, da Zona da Mata, onde ele está fazendo essa ofensiva, e você tem 56% a 36% de diferença, gente. Então, não é uma coisa irrelevante. E há uma tendência, entretanto, por exemplo, o prefeito de Belo Horizonte agora se posicionou para o Lula. Não tinha feito isso ainda. Agora ele se posicionou para o Lula. A nossa região aqui, da Mata Mineira, que a gente polariza, Amarília, Betim, Contagem, Betim, são cidades que são infensas a esse tipo de manipulação. Então, eu acho que nós estamos trabalhando para aumentar a diferença, para garantir qualquer outro, alguma surpresa ruim. Então, é preferível que a gente aumente a nossa vantagem nos lugares onde nós ganhamos bem. E o presidente Lula vai voltar a Minas e, certamente, com a sua presença, que é muito vibrante, muito animadora, veja lá em Belo Horizonte como é que pulava aquele homem, uma humilhação para todos os que estavam ao seu redor e que não conseguiam ter o mesmo desempenho. Né? Ele vai para o sul de Minas, ele vai para o oeste, ele vai para os lugares em que a gente precisa ainda
disputar um bocadinho para fazer essa virada. E desculpe me meter minha colher paulista, gaúcha, aqui na Caldeirão Mineiro, mas a Simone Tebet teve 500 mil de votos em Minas Gerais. Exato. E Ciro, mais de 300 mil, 310, 324, para ser mais preciso. Agora eu só ando com essa tabelinha aqui de quantos, entende? Então nós temos aí 2 candidatos, né, duas coalizões, alianças que no primeiro turno representaram mais de 800 mil votos. É claro que nem tudo isso vai vir para o nosso lado, mas tem potencial. Eu acho que tem potencial, Margarida, de ter a maior parte desses. Claro. Se você tiver desses 800 mil votos, né, que estão em disputa, daquelas pessoas que foram votar, ainda tem o tema da abstenção, tem um monte de outras coisas que vão influenciar o resultado. Mas 500 desses 800 mil, a nossa vantagem, que em Minas foi de quase 580 mil votos, pode 1 milhão. Aí, eu quero te falar assim, eu sou até modesto. Eu vindo metade desses votos, já está bom. Nós asseguramos a nossa vantagem aqui, ampliamos, e como, afinal de contas, é uma tendência histórica, né? Quem vence Minas, vence o Brasil, eu acho que... Não, se não virar voto em Minas, se a vantagem se mantiver em 500, 600 mil votos, acabou para o Bolsonaro. Acabou. Isso o haitiano. Acabou o Bolsonaro. Acabou. Aí, Renato, é o que eu tenho dito. Não, porque não sei o quê, a gente esperava não sei o quê, 9%, 10%, não quero nada. Eu quero ganhar o jogo com la mano de Deus, tá certo? Pode ser por 1%, 0,5%, gol de mão, gol de barriga, igual você falou, todo gol de mão para homenagear o Maradona, um grande lutador social, além de ser um grande jogador, um grande craque de bola. Mas então é isso que interessa. Eu acho que se nós mantivermos aqui, com a perspectiva mais ou menos inercial da vinda de metade desses votos aí do Simone e do Ciro, é fim de jogo. Fim de jogo, como dizíamos antigamente os radialistas. Fim de jogo na Rua Bariri. É isso. Muito bom, bem. Né? Esse otimismo, tem gente que está bem pessimista aqui, inclusive por conta de ter ficado decepcionado com o resultado do primeiro turno e por conta das pesquisas. Aí eu queria perguntar se vocês se assustaram. Eu vou te deixar perguntar, só dar um break news. Saiu pesquisa IPESP agora, nesse momento, está dando 50% Lula, 43% Bolsonaro, o que dá 54-46%. A pesquisa IPESP, coordenada pelo Lavareda. 8% na margem de erro do IPEC de ontem, Dri, continua. É mais ou menos a mesma coisa. Na margem de erro é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Se vocês comentassem se vocês ficaram, né, como que vocês viram os resultados e ficaram desacreditados com as pesquisas. Fala aí, Juliano, eu falo depois. Eu não fiquei não, porque eu, como cientista político, eu sei que pesquisa não tem poder preditivo, ela não diz o que vai acontecer. Ela é um recorte, um frame do que foi dito 2 dias antes, um dia antes. Né? Mesmo você pegar uma pesquisa Datafolha com 12 mil questionários, como foi no sábado, metade dessas 12 mil entrevistas, ou mais da metade, foi feita na sexta-feira. E o clima da eleição, todo mundo sabe, ele na sexta-feira de manhã é um, na sexta-feira de manhã é outra, na sexta-feira à noite é outro, no sábado de manhã, no sábado à tarde, ou seja, nas últimas 72 horas que antecedem a eleição, o humor do eleitor muda drasticamente em alguns casos. Tá? Eu vou dizer mais, raro é o contrário. Uma pesquisa que na sexta-feira dá, 45 para um candidato e 35 para outro, e a urna abre no domingo e dá 45-35, é porque é uma eleição totalmente morna em que nada está acontecendo. Não é o caso dessa eleição. Essa é a eleição mais quente do milênio no Brasil. Tá? Então, eu não tenho dúvida de que o problema não está nas pesquisas. Né? As pesquisas, aliás, o Lula dentro da margem de erro, das duas principais, IPEC e Datafolha, e o Bolsonaro fora da margem de erro, 3 pontos numa e 4 pontos no outro. Então, não tem nada de extraordinário no resultado do último domingo. O que aconteceu foi que a gente estava com a possibilidade de vitória no primeiro turno ao alcance da mão, 1,57%, faltou pouco, e aí a campanha tinha 2 opções. Eu vou atrás dessa vitória no primeiro turno, mesmo com o risco de gerar uma certa frustração na segunda-feira,
ou eu não. Eu pego leve na reta final, porque eu não quero frustrar a militância na segunda-feira. Ora, faça-me o favor. É óbvio que tem que ir para cima. E fizemos certo de ir para cima. Tivemos apoios que a gente nunca teve. Xuxa, Fátima Bernardes, gente que nunca declarou voto na esquerda. Isso foi muito importante. Normal que a turma fique meio desmotivada. A Dilma falou isso na reunião da coordenação de campanha segunda passada. 2002, a gente achava que ia ganhar no primeiro turno, não ganhou. Desmotivação na segunda-feira, na terça arregaça as mangas e quarta volta para o trabalho. A gente achou que ganhava no primeiro turno 2006, não ganhou, desmotivação na segunda-feira, terça-feira arruma a casa, quarta cai no trabalho. E é isso, não tem muito mistério. A gente achou que ia ganhar, podia ganhar, lutou para ganhar no primeiro turno, não ganhou. 10 pontos, pessoal, 8 pontos nessa altura do campeonato, é 10 milhões de votos. Bolsonaro tem que virar 600 mil votos por dia daqui até a eleição para ganhar. Eles é que tem que estar desesperados, não a gente. Não dá para pular já logo esses dias tudo ir direto para o dia 30, Margarida? A gente não pode resolver isso aí. Se o pessoal de Juiz de Fora é bom de fazer uns... Pois é, rapaz, é o que eu falei, se fosse para o Juiz de Fora, nós não estávamos agora fazendo esse debate, nós já estávamos discutindo como é que ia ser o governo, que é uma coisa muito mais otimista e esperançosa. Mas eu também acho, eu concordo inteiramente com o Juliano. E tem mais uma coisa. Nesse período mais recente, e vamos lembrar de 18, o susto que nós tomamos no primeiro turno de 18. Eu aqui em Minas, eu dava a Dilma como eleita senadora. E aí houve um movimento muito difícil de ser captado, e ainda continua a ser, um movimento profundo, especialmente na internet, que acabou impactando. Nessa eleição de domingo, há 15 dias, quase 15 dias atrás, nós não tivemos nenhuma surpresa tão grande, felizmente. O que não quer dizer que eu me anime com a eleição do Cleitinho para senador em Minas Gerais. Mas esse assunto é outra conversa, que nós temos que pensar bem o que nós fizemos antes e o castigo que nós estamos tomando agora. Mas, enfim, eu concordo com o que o Juliano falou sobre a situação das pesquisas e, enfim, todo mundo estava torcendo para encerrar no domingo. Não deu, nós vamos ganhar agora no dia 30. Muito bem. Margarida, eu sei que você está com a agenda meio complicada, e até falei de prefeito. Tem muita saudade da época que eu era deputada, sabe, Juliano, que eu podia ficar conversando sobre política. Agora aqui eu tenho que estar... A gente ficava ouvindo o galo cantar. Isso, você lembra que coisas boas. Você comendo um queijinho branco, papeando aqui. Exato. Tá bom. Eu quero agradecer a oportunidade hoje de conversar com vocês, trazer grandes revê-los, rever o Juliano, rever você, Rovai. Doida para te dar um abraço presencialmente, Adri, e até a próxima, gente. Espero que seja. Em breve a gente aparece. Depois da vitória. Com certeza. Eu vou Obrigada, Margarida. Quero ir a Juiz de Fora quando Lula for a Juiz de Fora, que eu espero que entre na agenda dele em breve. Eu vou com ele aí. Você vai me receber bem na sua cidade, hein? Estou te esperando aqui. Para nós comer um torresmo bom, tomar uma cachaça boa, bicho. O negócio é conhecer lá a casa da Margarida. Valeu, Margarida. Tchau, gente.